Bom dia, grupo. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 6. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele começa a parte prática da sua carta. No capítulo 1 ao 3 era a parte doutrinária. A partir de agora, ele vai nos ensinar como usar a graça que foi nos dada. E ele vai nos ensinar isso focando no relacionamento entre as pessoas. No versículo 1, ele começa a carta de forma bem interessante. Ele usa a expressão preso do Senhor. Eu fiquei me perguntando por que ele usou essa expressão. Se realmente ele estava preso, por que ele não usou apenas a palavra preso? Bom, a palavra preso, ela dá uma ideia desmotivadora, ela dá uma ideia de tristeza. Quando ele usa a palavra preso do Senhor, muda tudo. Isso mostra que tem algum motivo dele estar preso. Isso mostra que Cristo que quer que aquilo que aconteça. E pensa bem, se o apóstolo Paulo não tivesse preso, provavelmente ele estaria na cidade de Éfeso. Logo, ele estaria ensinando presencialmente para aquelas pessoas. E essa maravilhosa carta aos Efésios não chegaria para a gente hoje. Então, o apóstolo Paulo sabia que ele estava preso é porque Cristo queria. E para ele sair de lá, bastava a vontade de Deus. É como esse gatinho aí na foto. Qualquer empurrãozinho de Deus, ele consegue sair dessa prisão. No versículo 2, o apóstolo Paulo ele usa uma palavra muito forte, que é a palavra suportando-vos. Ele fala que a convivência dos cristãos tem que ser de forma que um suporte o outro. Ele não usa uma palavra que dê a ideia de alegria, e sim uma palavra que dá uma ideia de dificuldade. E isso é uma dificuldade tão grande que, para suportar uns aos outros, nós precisamos usar 4 dons que o Espírito Santo nos dá, que é mansidão, paciência, amor e paz. Reparem bem que como suportar um ao outro, boa parte das palavras que ele usa no versículo 2 de Efésios, ele usa em Gálatas 5:22. Então, suportar um ao outro não é algo fácil. Isso é somente para quem tem o Espírito Santo. Isso é somente para quem é cristão. E por que isso? Porque se a gente não usar o Espírito Santo, se a gente não usar os dons do Espírito Santo, a gente vai acabar nos comportando como o mundo se comporta. A gente vai tentar usar a uniformidade e não a unidade. Reparem bem que o apóstolo Paulo, ele usa a palavra unidade no versículo 3 e não a palavra uniformidade. Qual a diferença? Vamos ver o seguinte, ó, isso é definição do dicionário. Uniformidade, que se comporta de maneira regular, que insiste nas mesmas ideias, que sempre tem a mesma opinião. Unidade, composição de esforços e de pensamentos. Olha que legal. Quando a gente tenta que todo mundo pense igual a gente, que todo mundo faça o que a gente faça, a gente está tentando fazer uniformidade e não unidade. Isso é mais ou menos o que o mundo faz hoje em dia com as redes sociais. Porque se a gente não concorda com alguém, o que a gente faz? A gente vai e exclui aquela pessoa do Facebook. Até entre os cristãos mesmo. Se a gente não concorda com o irmão na igreja, o que a gente faz? A gente vai e troca de igreja. Isso daí a gente está tentando ser uniforme e não unidade. A unidade são pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, andando juntos em prol de um objetivo. Tanto é isso que ele nos mostra através da unidade perfeita, que é a Trindade. Olha que legal. Do versículo 4 ao 6, ele usa a palavra Espírito, que é o Espírito Santo, a palavra Senhor, que é Jesus Cristo, e a palavra Deus. Ele mostra que a Trindade também é uma unidade. O que é a Trindade? São partes, cada uma com a sua função, sendo um único ser, que é Deus. Então é isso, é essa a mensagem que ele tenta nos mostrar, que devemos ser uma unidade, que devemos ter pensamentos diferentes, funções diferentes, mas ser apenas um corpo. Mas dá para a gente detalhar mais ainda esses versículos. Vamos lá.
Primeiro, qual corpo? Qual corpo que ele está falando? É alguma denominação? Não, não é. Pelo que a gente viu dos versículos anteriores, o corpo é a igreja, e a igreja são pessoas. Então, todas as pessoas cristãs formam o corpo de Cristo. E tem qual esperança? É a volta de Cristo. No capítulo 5, no versículo 5, ele já fala o seguinte, ó, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A primeira pergunta que eu fiz foi, qual batismo? Será que ele está falando de um batismo específico? Será que é batismo mergulhando no rio? Será que é batismo quando a gente taca apenas água na cabeça da pessoa? Bom, eu acredito que não. Por quê? Porque o tempo todo ele está falando de Espírito Santo aqui nessa carta. Então, provavelmente, o batismo que ele está falando aqui é batismo do Espírito Santo e não uma forma de batismo nas águas. Isso é o que eu imagino. Agora, qual é a única fé que ele se refere aqui? Bom, a fé que ele se refere, eu imagino que é a parte central cristã, é o núcleo que todo cristão acredita. Por exemplo, o credo apostólico que eu coloquei aqui na direita é um exemplo disso. Todo cristão acredita nisso. Vamos ler junto? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Foi crucificado e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Todo cristão acredita nisso. Então, essa é a única fé que ele está falando. Ele não está falando de ter apenas uma denominação, e sim de apenas uma fé, que é em Jesus Cristo. Bom, eu já sei que eu preciso suportar o meu irmão. Eu já sei que eu preciso do Espírito Santo para conviver com o meu irmão. Mas mesmo assim, eu não quero mais. Eu quero largar a minha igreja, eu quero deixar aquele irmão de lado. Eu creio que o versículo 6 é uma mensagem animadora para a gente. Ele nos mostra que nós somos da mesma família, que nós não devemos nunca abandonar uns aos outros. Olha o que o versículo 6 fala. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais.